Gente, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Centro Cultural Banco do Brasil. Mais uma vez estamos aqui para mais uma edição do FMG Talks. Essa que é uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais e do Banco do Brasil. O FMG Talks é um projeto pensado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, com o apoio do Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem por objetivo trazer a discussão sobre a ciência para além dos muros da universidade, exatamente para mostrar que a universidade está absolutamente conectada com aquilo que acontece no nosso dia a dia, no dia a dia de cada um de nós. Por isso é importante a gente pensar que ciência precisa de apoio, precisa de investimento, precisa de todo recurso necessário para que a gente possa desenvolver e discutir questões que interferem profundamente no nosso dia a dia. E já que o assunto interfere no nosso dia a dia, o tema de hoje é fake news. Com certeza, todos nós já temos uma noção muito clara do qual impacto que essa temática tem na nossa vida, né? Não é à toa, por exemplo, que em 2017 a fake news ela ganhou uma espécie de Oscar da popularidade por minha conta, porque foi a temática mais debatida em todo o mundo. Afinal de contas, também a gente tem isso, né? A fake news ela pode impactar diretamente processos políticos, processos econômicos, pode impactar questões associadas à saúde. Nós aqui discutimos no FMG Talks a questão das vacinas e a gente tem percebido o quanto também a difusão e propagação de informações que são falsas impactam diretamente na nossa vida. Parlamentares brasileiros, deputados e senadores, estão discutindo o tema. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada no Congresso Nacional para tentar entender os processos de fake news. Eu não vou nem dizer tentar impedir o processo de fake news, porque aí são os nossos convidados que vão discutir sobre o que é possível fazer, se é possível fazer. Recentemente, esta semana, me parece ontem mesmo, na Califórnia, parlamentares daquele estado dos Estados Unidos estão pensando numa legislação, implementaram uma legislação, propuseram uma legislação que discute exatamente como enfrentar as deep fake, que, na verdade, são notícias falsas associadas à manipulação de vídeos. Bom, sem demorar demais, vamos, então, começar o nosso FMG Talks de hoje. Eu espero que vocês, todas e todos, tenham uma ótima noite, que a gente possa conversar sobre esse assunto e que possa sair daqui entendendo melhor esse assunto, lidando melhor com esse assunto. Essa é a proposta, inclusive, do conhecimento. Para nos ajudar nessa empreitada, que não é fácil, a gente conta com a presença, com convidados aqui hoje, que são os professores e pesquisadores da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, os professores Giane Alzamora e Fabrício Benevenuto. Por favor, professores, uma salva de palmas aí, por favor. Boa noite, Giane, boa noite, Fabrício. Tem um número do WhatsApp aqui na tela, gente. A interação, na verdade, as perguntas que podem ser feitas por WhatsApp ao longo da apresentação dos professores, primeiro a professora Giane, depois primeiro o professor Fabrício, vão fazer as apresentações e vocês podem encaminhar as perguntas que, ao final do FMG Talks, nós vamos tentar responder o melhor possível, né? Rapidamente eu vou apresentar os professores aqui. A professora Giane Alzamora é professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Atua nas áreas de semiótica e teorias do jornalismo. Suas pesquisas dão ênfase à dinâmica transmídia, à rede intermídia e ao jornalismo multiplataforma. O professor Fabrício Benevenuto, do Departamento de Ciência da Computação, também da UFMG, atua em projetos de mediação e modelagem do comportamento de usuários nas redes sociais online. Nas eleições 2018, uma pesquisa coordenada por ele desenvolveu uma ferramenta para monitorar as fake news no WhatsApp, Twitter e Facebook. Bom, com vocês, então, professora Giane, a palavra é sua. Obrigada. Fabrício, vamos sentar?
Bom, muito obrigada pelo convite da UFMG para eu estar aqui nesse momento conversando com vocês sobre fake news, um tema que me parece ser de enorme importância na contemporaneidade. Mais uma vez, dividindo o espaço com o professor Fabrício sobre esse tema. É um prazer estar aqui. Bom, embora o encontro desta noite seja sob o tema fake news, o poder de uma mentira bem contada, eu não gostaria de conversar com vocês nem sobre mentira, nem sobre verdade. Eu optei por falar com vocês sobre crença. E por quê? Porque, embora a gente sabe que há empresas especializadas na transmissão em larga escala de fake news, a gente sabe que isso é uma realidade, fake news é um modelo de negócio, essas empresas não teriam sucesso se não fosse a nossa ação cotidiana de compartilhar essas informações em nossas redes sociais, nas mais diversas interações cotidianas que a gente estabelece nesses ambientes midiáticos. E o motor que impulsiona esse compartilhamento é a crença. Não a crença efetivamente na informação que a gente compartilha, porque as pesquisas indicam que a maior parte das informações compartilhadas, elas não são sequer abertas. O que a gente compartilha, na maior parte das vezes, são os títulos. Então, o que a gente compartilha, na verdade, é um título que reverbera a nossa crença. Então, um motor que movimenta o consumo das fake news na contemporaneidade é justamente o desejo de cada um de nós de consolidar a nossa crença no ambiente midiático e, com isso, influenciar na formação da opinião pública sobre aquele assunto. Na verdade, isso não tem nada de novo, e sempre foi assim. O que existe de novo mesmo hoje nesse debate é o que a gente está chamando da atuação comum, do cidadão comum, na produção e distribuição em larga escala dessas informações, com poder de afetação enorme na sociedade e de influência na opinião pública. Bom, então vamos começar tentando entender o que é fake news. Eu brinquei com o Marcílio que eu não ia dar aula, mas é impossível. Então, vamos tentar entender o que é fake news. A primeira questão é que eu costumo dizer que esse termo é uma falácia, porque parte do princípio de que a notícia é verdadeira, ou deveria ser, e a notícia nunca teve esse compromisso com a verdade, nem mesmo a notícia jornalística, que é fruto de uma prática profissional especializada. Se a gente olhar historicamente, qualquer notícia, profissional ou não, ela está recheada de enganos, de erros, de falsificações, né? Sempre existiu esse tipo de coisa. Então, o que há de novo? O que há de novo é que o jornalismo profissional ainda é uma bússola muito relevante para a gente aferir a veracidade das informações, porque ele se baseia em instrumentos de checagem da informação e tem um compromisso ético com a informação, ainda que não seja imune a fake news. Ocorre que, como qualquer cidadão, qualquer site pode colocar essas informações em larga escala, o controle fica cada vez mais difícil. E como a lógica da disseminação da fake news é a lógica do boato, né? Eu costumo brincar que é o famoso diz-que, né? Esse diz-que, quando ele ganha proporções globais, é muito difícil descobrir onde que está a origem da informação e como que essa informação está impactando, por exemplo, a democracia. Bom, um aspecto importante nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção, é que, nesse cenário, começa a prevalecer um sentimento de desconfiança generalizada, com todas as formas clássicas de conhecimento, com a informação jornalística, mas também com a ciência, com a política, com tudo. E, nesse cenário de desconfiança generalizada, é terreno fértil para começar a aparecer as teorias da conspiração, que é a origem de muitas fake news, e as teorias alternativas. E essas teorias, tanto de conspiração quanto alternativa, elas não estão baseadas em fatos verificados, elas estão baseadas na crença. Então, a gente começa a ter uma situação muito complicada, por exemplo, movimento antivacina, movimento que questiona a mudança climática, terraplanismo, coisas desse tipo, que começam a ser endossadas por um tipo de informação como essa, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não acredita na mudança climática, e isso está estampado na página do BBC. Por que isso é muito importante? Porque, reparem que ele não entra no mérito da verdade ou da mentira. Ele está trabalhando no mérito da crença. E é assim que a gente costuma, nas pesquisas que eu tenho coordenado, a gente costuma tentar entender a emergência dessas polêmicas, que é de onde vão surgir essas informações mais problemáticas. Então, o que a gente está fazendo nas investigações, do nosso ponto de vista da comunicação, é tentar
fazer um levantamento dessa diversidade semântica, desse fenômeno comunicacional de grande envergadura que é a fake news. Então, eu não vou falar aqui daquela mentira deslavada que é facilmente verificável. Eu vou falar das bordas, para vocês entenderem como que esse fenômeno é complexo. Por exemplo, esse aqui é um caso interessante que, em janeiro, o prestigiado jornal norte-americano The Washington Post circulou com essa edição falsa, com o título "Sem presidente", e a informação era de que o presidente Donald Trump havia deixado o cargo com um bilhete de renúncia escrito no guardanapo e teria viajado para a Crimeia. Havia algumas pistas da fraude, além da notícia bastante bizarra, mas havia algumas pistas, porque esse jornal circulou em janeiro, a data era de maio, de 1º de maio, e o slogan do jornal, o tradicional slogan, que é "a democracia morre na escuridão", tinha sido substituído por "a democracia nasce na ação". Essa ação ativista foi reivindicada pelo grupo Yes Men, que já havia feito uma coisa semelhante com o The New York Times anteriormente, mas a grande questão que nos interessa entender aí é que é uma forma de ativismo que a gente chama ativismo transmídia, porque ele é feito em conexões online, offline, e depende da ação voluntária ou involuntária de cada um de nós de compartilhar. E essas informações, elas foram reivindicadas como falsas. Então, uma forma de ativismo que é baseada na fake news e reivindicada como falsa. Isso não é muito comum. Normalmente, a fake news ela vem travestida de verdade. Bom, há outras formas interessantes para a gente pensar. Isso aqui vocês devem ter visto, que viralizou. O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou em sua conta oficial no Twitter essa imagem, que é uma montagem grosseira da ativista Greta Thunberg, e essa imagem foi rapidamente desmentida, essa é a foto original. E o que acontece com todas as fake news? Mesmo quando elas são verificadas e comprovadas como falsas, o alcance social da verificação é sempre bem menor que o alcance social da notícia falsa. Então, existe uma forma que a gente chama de ativismo transmídia, que às vezes nem é programado, e da qual nós participamos involuntariamente ou até voluntariamente. Por exemplo, quando a gente utiliza memes. O que esses memes fazem? O que é um meme? O meme é uma forma padronizada de repetição que ela vai ressignificar uma informação anterior a partir de uma familiaridade prévia com o contexto noticioso questionado. Nós só vamos entender o significado dessa imagem se a gente souber a história do Alckmin com a merenda em São Paulo. E aí vocês vão ver que há várias outras que vão repetindo as mesmas informações. E qual que é a perspectiva dessas informações? Essa perspectiva do meme é não apenas ressignificar aquela primeira informação falsa, mas ridicularizá-la. E aí a chance de que algum de nós compartilhe uma imagem como essa é muito maior do que a chance de algum de nós compartilharmos uma declaração formal de que aquela imagem era falsa. Então, há várias formas, e é isso que nos interessa na comunicação, compreender essa dinâmica comunicacional em torno da fake news, que é muito variada. O que a gente pode fazer para entender isso? A primeira coisa que eu acho que é importante que todo mundo tenha em mente é o que nos motiva a compartilhar. Como eu disse, é a crença, mas a crença é sempre igual? Para compreender isso, nós temos trabalhado com um filósofo que viveu no século XIX, Charles Sanders Peirce, e ele propôs 4 métodos de fixação da crença: tenacidade, autoridade, a priori e científico. Por que isso é importante? Porque esses métodos são os métodos de compartilhamento das fake news na contemporaneidade. A tenacidade, por exemplo, é o método mais rústico. É aquele que a gente se atém à crença que a gente já tem, independente de evidências em contrários. É o método das bolhas. E esse aqui é o principal método propulsor das fake news. A autoridade é aquele método que você confia, ou você acha que aquela pessoa tem prestígio e compartilha. O caso que eu falei do Trump, mas principalmente o nosso tio no WhatsApp, o nosso amigo, alguém que você confia e você leva a informação para frente sem checar. O outro, a priori, é um método mais sofisticado e todos nós deveríamos passar por esse método quando recebe uma informação qualquer. É o método da razão. Só é crível aquilo que é logicamente plausível. Então, esse é um método básico. Se você recebeu, por exemplo, aquela série de denúncias nas universidades, aquele tanto de gente pelada nas universidades, basta olhar e pensar, é plausível que isso aconteça no cotidiano da universidade? Então, assim, submeter ao crivo da razão as informações que recebe cotidianamente é muito salutar.
E o método científico, ele não é só da academia. Deveria ser de todos nós, porque é o mais sofisticado. O que é o método científico? É o método que não depende de uma decisão pessoal para crer. A evidência se impõe, por exemplo, as leis da física. E nesse método ele tem uma coisa interessante, porque as crenças têm que ser necessariamente falíveis. É o que chamamos de falibilismo. O que isso significa? Que a gente tem que estar preparado para revisar nossas crenças contra uma evidência em contrário parecer mais plausível. Por que isso é importante? Vamos observar aqui, por exemplo, um caso aqui em torno do incêndio da Amazônia, uma reportagem que o jornal Estado de São Paulo fez sobre o compartilhamento de notícias falsas. Vocês vão observar que são todas notícias baseadas em crenças, e nem sempre a crença é para o mal, porque às vezes ela parece com engano. É o que acontece na maior parte das vezes. Por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron compartilhou no seu Twitter pessoal, chamando para o evento do G7, lamentando os incêndios na Amazônia, utilizou essa imagem, que é uma imagem antiga de incêndio na Amazônia. A mesma imagem foi utilizada por Gisele Bündchen e por Leonardo DiCaprio. Imagine que qualquer um de vocês é admirador e siga Macron, Gisele Bündchen ou Leonardo DiCaprio na internet. Vocês iriam conferir a imagem antes de compartilhar? Bom, essa imagem... vamos passar para frente, depois eu volto nisso. A cantora Madonna, também lamentando um incêndio recente na Amazônia, utilizou essa imagem, que é de 98. E o Cristiano... interessante que vamos observar que ela utilizou Pray for Amazônia, que é uma hashtag que alcançou os Trend Topics mundiais, ou seja, uma hashtag que a hashtag ela serve para demonstrar qual é o assunto mais comentado no momento no mundo, então ela agrega posicionamentos afins. Então, quando a Madonna utiliza essa hashtag, lamentando o incêndio na Amazônia, ela agrega vários posicionamentos e tende a aumentar o compartilhamento. E o Cristiano Ronaldo, ele utilizou a mesma hashtag e uma foto que é do incêndio no Rio Grande do Sul em 2013, segundo a reportagem do Estadão. Bom, o que aconteceu na sequência? O presidente Jair Bolsonaro criticou o Macron publicamente na sua página, no seu perfil no Twitter, dizendo que ele utilizou uma foto falsa para lamentar. Mas, posteriormente, o presidente Bolsonaro utilizou uma foto falsa que foi publicada pelo Ministério da Defesa, anunciando medidas para combater o incêndio na Amazônia. E aí eu pergunto para vocês, o presidente Bolsonaro deveria ter verificado uma imagem que foi publicada pelo Ministério da Defesa? E o Ministério da Defesa poderia ter publicado alguma coisa, uma imagem, sem ter verificado a pertinência? Então, isso é para a gente ter uma noção da complexidade desse fenômeno, que é o fenômeno das fake news. Por que isso é tão importante? Porque ele tende a crescer em quantidade, em qualidade ou diversidade semântica, que é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, e principalmente em impacto social. Estava conversando aqui um pouco antes, estava falando com o Fabrício, que a minha expectativa é que essa questão seja muito importante no ano que vem, com as eleições municipais, especialmente no WhatsApp, nos grupos privados do WhatsApp, e a gente precisa primeiro compreender esse cenário para ver o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer nesse sentido? A primeira coisa, do meu ponto de vista, desenvolver pesquisas sobre isso, sobre esse assunto, por exemplo, mas é fundamental que essas pesquisas cheguem na sociedade. Nós, por exemplo, nas pesquisas que eu tenho desenvolvido lá na comunicação, com o meu grupo de pesquisa, com meus colegas, a gente tem trabalhado sempre numa perspectiva de ensino, pesquisa e extensão. Então, essa pesquisa, por exemplo, que a gente desenvolve, ela se transformou no projeto de extensão, que é Educação Transmídia para escolas públicas para países de línguas portuguesas, no qual fake news é uma possibilidade de ação. Mas a ideia de educação transmídia é fundamental. Cada um de nós, precisamos compreender que cada ação nossa de compartilhamento tem importância fundamental nesse processo de disseminação de fake news. Então, nós temos que começar a reconhecer, ter critérios para reconhecer a variedade semântica desse universo, e temos que compreender que cada ação nossa ela tem implicações éticas e implicações jurídicas, porque, como todo mundo sabe, calúnia é crime. Bom, esse projeto, por exemplo, que a gente desenvolve, é um projeto que ele é feito em parcerias institucionais locais, como a Escola Superior de Jornalismo em Maputo, mas ele faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo sobre estratégias metodológicas em comunicação transmídia, com colegas da Jönköping University, na Suécia. E ele ainda trabalha com algumas situações de colaborações pontuais
Por exemplo, a gente utiliza o monitor do professor Fabrício em algumas pesquisas que realizamos sobre o WhatsApp, a quem eu agradeço publicamente pela colaboração. Mas, fundamentalmente, eu acho que essas pesquisas, esses projetos de extensão só terão, de fato, alguma relevância se isso puder, de fato, fazer diferença na vida de cada um de nós. Então, a minha sugestão, que é o recado que eu gostaria de deixar nessa minha fala aqui nesse momento, é que cada um de nós começássemos a pensar quantas vezes por dia entramos no Google hoje? Quantas vezes por dia não, quantas vezes julgamos o título de uma informação que tínhamos intenção de compartilhar no Google, para saber se mais alguém falou disso. Se é alguma informação de fato inusitada, certamente algum veículo tradicional de comunicação deu essa informação. Então, são algumas ações básicas que a gente precisa aprender a tomar no nosso dia a dia. E, fundamentalmente, compreender qual é a modalidade de crença que está nos movendo. Se for tenacidade, desconfie de você mesmo. É preciso que a gente chegue, pelo menos, no método a priori, que é tentar submeter a razão, a dimensão lógica, àquilo que a gente está pensando em compartilhar. E, sobretudo, na dúvida, não compartilhe. É isso. Muito obrigada. Bom, deixa eu pegar aqui com a Giane, acho que o Fabrício também vai usar, né, Fabrício? Com você, meu querido, 15 minutos aí para você nos ajudar a pensar. Bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pela presença, é muito bom estar aqui para apresentar o trabalho que a gente já vem fazendo e tentar trazer mais gente para ajudar a combater esse problema que está muito complicado. Eu criei esse projeto, Eleições Sem Fake, né? Foi o nome, eleições no final das contas não foram sem fake de forma alguma, né? Mas o pilar principal desse projeto, ele é uma coisa que a gente nunca tinha feito dessa maneira. E o pilar principal, ele se passa por essa ideia de que as campanhas de desinformação, elas atuam de uma maneira, o que a gente fala no inglês, o adversarial. É como se fosse um adversário mesmo, tentando ultrapassar ali os mecanismos de defesa. Então, numa eleição, você tem estratégias e você vê, você aprende com o que aconteceu naquela eleição e cria novas estratégias de defesa para combater aqueles mecanismos de desinformação. Nas próximas eleições, aquilo evoluiu, aquilo já mudou. E aí, a gente vinha atuando muito no que tinha acontecido em cima de uma eleição, criando algoritmos, criando sistemas, criando arquiteturas, abordagens para encarar aqueles problemas. Isso no meio acadêmico tinha um valor danado, várias dessas ideias, para exemplificar, bots em 2010, eles eram extremamente simples, eram bots ali no Twitter, né? Contas falsas com comportamento automático, postavam lá 1000 mensagens em poucos segundos, quer dizer, claramente aquilo não era humano, tinha um nome, era sempre um nome de uma pessoa seguido de 1, 2, 3, coisas assim. A gente elencou cerca de 80 características com poder discriminatório capaz de diferenciar um conjunto grande de bots de humanos. Então, hoje, os bots já evoluíram, eles já têm estratégias completamente avançadas e fazem coisas muito mais elaboradas. Então, esse é o pilar que fez a gente criar o projeto Eleições Sem Fake, porque a gente, ao ver o que estava acontecendo nas eleições americanas, a gravidade das coisas que aconteceram lá, e o quanto a população foi polarizada devido às campanhas de desinformação, a gente não podia, como pesquisador dessa área, não fazer alguma forma, a gente não poderia olhar a eleição brasileira e estudar o que aconteceu depois. A gente precisava construir sistemas e tentar ter alguma influência na eleição aqui, naquele momento. Então, isso é uma mudança muito grande. A gente deixa o método científico, o estudo dentro do laboratório e põe sistemas reais para encarar o problema. Então, essa foi a grande mudança que foi o que motivou o projeto. Eu vou falar brevemente como que foi, o que abusou, o que foi o caos na eleição americana de 2016 e que foi a principal motivação para a criação desse projeto. Lá, o grande espaço que foi abusado foi o Twitter, mas também os impulsionamentos, a novidade foi essa, dentro do Facebook. Você pode fazer uma propaganda no Facebook, e é uma ferramenta sensacional, em que você
manda uma propaganda para um grupo muito específico de pessoas. E você pode, para dar um exemplo, você pode mandar uma propaganda para as pessoas na UFMG e que são mulheres com idade tal, que gostam de comida japonesa. São 220 mil características comportamentais que o Facebook oferece, que você pode selecionar para poder criar esse seu grupinho para poder divulgar o seu produto. Ferramenta de marketing sensacional, mas que pode ser muito abusada no marketing político. Então, foi o que aconteceu lá. E aí, o ápice da coisa é quando um grupo, uma agência de inteligência da Rússia, utilizou essa ferramenta para fazer uma série de notícias falsas. Essas 3 propagandas que eu apresento aqui são propagandas que foram feitas por essa agência russa, né? A primeira, ela coloca o Barack Obama como muçulmano, que é uma notícia falsa que ele desmentiu diversas vezes. A segunda nem é uma notícia falsa, mas é algo que ataca o sistema de notícias de uma maneira geral, ataca a mídia, né? A terceira tenta associar candidato à religião, que também não é uma notícia falsa, é um meme, alguma coisa assim. Então, mas é parte da campanha, é parte. Reparem que ao olhar todas essas propagandas, a impressão que dá não é que elas queriam apoiar um candidato ou outro, mas sim gerar polarização. Então, fala-se de interferência de outro país através dessa plataforma. Isso era muito complicado. Foi o que a gente fez. Então, a gente falou, o que a gente pode fazer de sistema real para contribuir para isso? Aí a gente fez... Primeiro, a nossa abordagem foi a seguinte: vamos fazer um plugin para os navegadores Chrome, Firefox, e vamos pedir para as pessoas doarem as propagandas que elas recebem no Facebook através desses plugins. Então, é uma doação que a pessoa vai fazer para a gente. E a gente vai fazer um banco de dados de propaganda e tornar isso público. E foi o que a gente fez. E aí, a gente utilizou na época, né, entramos em contato com a assessoria de imprensa da UFMG, pedimos para ajudar a divulgar, os plugins estavam desenvolvidos, são de código aberto, que é para todo mundo ver que a gente não estava coletando nenhuma informação a mais, era apenas a propaganda do Facebook, e divulgamos bastante. Eu me lembro muito bem de uma reportagem da BBC, que foi bem divisor de águas. Quando saiu na BBC, quase 2.000 pessoas instalaram, né, o plugin, como forma de, olha, eu quero transparência, eu vou dar isso aí. E o que a gente... Eu não estou vendo o tempo. E o que a gente fez, né, ao colocar esse plugin, ao colocar esse banco no ar, né, a gente, quando saiu esse artigo, foi interessante ver o que o TSE e o próprio Facebook responderam sobre isso. O Facebook disse que não tinha intenção de fazer um banco de dados semelhante ao nosso, bastante semelhante, porém, isso ainda estava em análise e não havia uma previsão de fazer para a eleição brasileira. Isso não aconteceria até as eleições brasileiras. Isso aí a gente está falando lá para abril, que a gente lançou esse sistema e ele estava prontinho, desenvolvido, que as pessoas instalaram. E o Facebook e o TSE diz que não é responsabilidade dele fazer a denúncia, que ele recebe a denúncia, então alguém tem que denunciar, mas não é papel dele. E é por aí mesmo. Mas é importante deixar claro que a propaganda é microdirecionada, ela pode ser feita num bairro, ela pode ser feita num raio de 1 quilômetro, para um grupo muito específico, para pessoas que não vão ter ideia de como fazer uma denúncia, teria que tirar um print da tela, falar, eu recebi uma propaganda indevida. Então havia algo mais que tinha que ser feito. Então, como o objetivo do projeto deixou de ser simplesmente fazer o artigo científico, a gente falou, precisamos atuar, precisamos explicar às pessoas melhor o que está acontecendo. E aí a gente fez um artigo de opinião na Folha, junto com 2 professores do direito, e que a gente... Foi muito interessante trazer a perspectiva de direito nisso aqui, porque a gente mostrou que havia um espaço para acontecer caixa 2 dentro dessa plataforma. Ou seja, alguém poderia fazer propagandas dentro do Facebook, direcionadas, que iam... mas não, em vez de dar o dinheiro para a campanha, gastar o dinheiro ali no Facebook. Um empresário gastar muito dinheiro ali, ao invés de doar o dinheiro para o partido. Isso, num período eleitoral, não é permitido. Certo? Então, configura como um caixa 2. Então, a gente fez esse artigo, tentou pressionar, e, aos poucos, outras vozes foram engrossando esse coro. O Facebook se mexeu para tentar criar o seu próprio banco e aconteceu um acordo com o TSE, entre o TSE e o Facebook, onde o Facebook colocou no ar um banco muito parecido com o nosso.
né? E isso foi implementado já em outros países também e é uma tendência em todas as eleições daqui para frente. E é um banco de dados bem semelhante ao nosso. E o TSE fez um acordo com o Facebook, da mesma forma que o TSE, né, assim, você não pode fazer uma propaganda na TV, no rádio, no período eleitoral, nos seus partidos, né, qualquer um, você não pode fazer uma propaganda política ali naquele espaço, também nas redes sociais. Então, nas redes sociais, você criou-se esse banco do Facebook, mas se a pessoa fizer uma propaganda eleitoral ali dentro, ela é autodeclarada, ele precisa dizer é uma propaganda eleitoral, e aí fica contabilizado quanto foi gasto naquela propaganda e ela vai para o banco do Facebook. Ainda tem coisa para melhorar nisso daí, mas é um avanço sensacional. Eu acho que ajudou muito a proteger esse espaço, senão a gente teria os mesmos problemas nas eleições, na eleição dos Estados Unidos aqui. Então, é importante falar das coisas que foram boas, porque isso foi uma coisa, de certa forma, esse espaço ficou muito melhor em comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Agora, o que foi novidade aqui que nunca tinha acontecido em outros países? O WhatsApp. Então, a gente estava com um projeto no ar, com todos esses objetivos e o projeto acontecendo, e a gente sabia o que estava acontecendo, porque a gente estava em grupos familiares, recebendo aquele monte de informação. Mas como é que isso está acontecendo? Como é que a gente vai monitorar o WhatsApp? É uma rede onde tudo que acontece ali dentro é criptografado, ou seja, não tem como eu saber o que duas pessoas ali conversaram, as conversas são privadas. A única coisa que a gente podia fazer é observar o que está acontecendo em grupos públicos. Um grupo público é um grupo que alguém cria uma URL para ele, um link, né, e divulga esse link. E a gente fez uma coleta exaustiva no Google, encontrou milhares de grupos, aí tem de tudo, né? O grupo da cerveja artesanal, o grupo disso, daquilo, mas tinham muitos grupos de ativistas, aí vem os ativistas aí, né? Dentro desse espaço, e esses grupos de ativistas são um ambiente perfeito para divulgar qualquer informação que aparecer ali, que está apoiando o candidato, seja ela uma mentira ou uma verdade. Esse pessoal é um ativista, ele quer muito que aquele governo ganhe, então ele vai, que aquele candidato ganhe, então ele vai para cima, passa aquilo para frente. Então a gente resolveu monitorar esses grupos, foram 350 grupos, e a gente fez uma ferramenta, e a ideia foi ganhar um entendimento rápido do que estava acontecendo. E aí a gente deu acesso para mais de 100 jornalistas na época com linha editorial, foi a regra que a gente criou, e 5 agências de checagem de fatos também pediram acesso ao sistema, 2 usaram, mencionaram o sistema muitas vezes. O sistema mostra praticamente todo o conteúdo de um dia, os mais populares, as imagens mais populares, os vídeos mais populares. Então, para quem vai fazer checagem, e aí, o que está acontecendo no WhatsApp? É um trend topics do WhatsApp. Né? Só que de grupos públicos, é muito enviesado, a gente sempre avisou que a gente não sabe o quanto aquilo era representativo do todo, o que está acontecendo no WhatsApp, mas a gente via que tinha muita coisa ali. Então, o que a gente fez? A gente foi na mesma ideia do artigo de opinião que a gente tinha feito na Folha, o que a gente pode propor aqui, né, em vez de fazer o artigo científico? A gente até está fazendo esses artigos agora, mas o que a gente podia fazer ali em tempo real? Vamos propor alguma coisa para o WhatsApp. O WhatsApp ele tem quase uma dualidade quase paradoxal, que é a de criar um sistema para conversa privada, criptografada, inclusive, mas que permite que essa conversa viralize. Eu chamo de paradoxal porque, se você olhar, não faz tanto sentido. Imagina você dizer uma coisa para uma pessoa numa conversa privada e essa coisa poder chegar a todas as pessoas que têm o WhatsApp, se ela se espalhar. Certo? Então, tornaria-se público, deixa de ser privado. Então, a gente falou, e se eles tirassem essas coisas, essas features, né, essas ferramentas de viralidade, que é o repasse, se ele, pelo menos, diminuísse. E aí a gente escreveu essas sugestões, né, era mais de uma forma de reduzir a viralidade, mas essa era a principal, e junto com uma pessoa da Lupa, que checou as imagens mais populares no período eleitoral, as 50 mais populares, 88% eram falsas ou tiradas de contexto. Então, era um volume muito das mais populares no período eleitoral. Então, a gente escreveu um artigo no New York Times, de certa forma, fazendo uma pressão para que essas medidas fossem implementadas. O WhatsApp argumentou que não haveria tempo de fazer isso dentro das eleições, porque demora realmente para fazer uma atualização, mas funcionou, esse artigo funcionou como uma pressão. 2 dias depois, o WhatsApp baniu 100 mil contas no Brasil,
Em janeiro, isso aí foi bem na retinha final da eleição, em janeiro o WhatsApp implementou a redução do repasse para 5, que era uma das coisas que a gente estava sugerindo. A gente mesmo já fez um artigo científico mostrando, através de simulações numa rede real, que essa medida de reduzir para 5 ela tem um poder de atrasar a propagação da informação de uma maneira considerável, até a ordem de grandeza, porém, ela ainda não resolve quando o conteúdo tem uma viralidade muito grande. E, por fim, o próprio WhatsApp, na eleição da Espanha, baniu contas, um volume muito grande, por estar utilizando automação. Então, tá vendo, né? É uma coisa que eu falei da luta de um adversário. Na eleição da Espanha, algo que a gente aprendeu aqui já foi implementado lá, já teve um reflexo lá, certo? O que surpreendeu um pouco foi ver que, mesmo após as eleições, quando teve essa coisa do contingenciamento de recursos do MEC, ali naquele período houve muita mensagem contra as universidades, não só essas fotos de pessoas nuas, essas coisas falando que lá era uma bagunça mesmo, mas muita coisa ridicularizando títulos de tese, coisas assim, e aí, aos fatos, essa reportagem quantificou que o aumento era de 950% de mensagens contra as universidades de um dia para o outro, né? Se não estava falando nada da universidade, de repente o volume aumentou consideravelmente. Então, surpreendeu por não ser nenhuma eleição, quer dizer, a coisa continua acontecendo ainda nesses grupos que a gente monitora, né? Ainda há um ativismo, a polaridade ainda está aí. E recente o WhatsApp tem dito aí, já eliminou 1 milhão, agora ele implementou diversos mecanismos para que, se a pessoa estiver criando a conta acabou de ser criada, não pode entrar em grupos muito... Eles entram e criam uma série de coisas que fazem sentido para eliminar o problema antes de que ele comece, né? Então, várias dessas medidas estão sendo adotadas. Eu já vou encerrando por aqui, o projeto continua, né? Eu acho que as eleições continuaram cheias de fake news, mas o projeto ele veio com essa postura diferente de tentar fazer uma contribuição social ao invés de fazer uma contribuição científica. No final das contas, as contribuições científicas estão tendo até um maior impacto, no final das contas, a partir disso, né? E eu acho que é um caminho sem volta, né? Para as próximas eleições, o projeto persiste e continua. Pode deixar. Bom, lembrando aí, gente, que nós temos agora, segundo a Silvia ali, que nos ajuda aqui com o cronômetro, 19 minutos e 53 segundos aí para poder conversar um pouquinho. Nós já temos algumas perguntas aqui já. Eu não estava passando fake news aqui não, Fabrício, eu estava recebendo as perguntas mesmo, tá? Bom, Giane, eu acho que a primeira é para você, exatamente. É do Rodrigo Itaboraí. Algumas pessoas estão se identificando, outras não há necessidade, tá, gente? Giane, você escreveu, abre aspas, reflita antes de compartilhar, fecha aspas. Ok, mas o outro lado não está refletido antes de passar as fake news adiante. Nessa lógica, não é uma guerra perdida, até mesmo porque não é a reflexão que determina a disseminação de fake news, mas sim a crença? Posso responder? Por favor. Bom, eu acho que não é uma guerra perdida, não. Eu acho que é como se joga a guerra, do meu ponto de vista. Se você recebe uma fake news e você identifica como fake news, e se você compartilha essa fake news, mesmo que você compartilhe criticando a fake news, você está contribuindo para que essa fake news adquira mais visibilidade nos ambientes, nas conexões de mídias sociais, principalmente, e o modo como ela vai afetar a crença de outros, você não tem controle algum. Então, do meu ponto de vista, toda atitude que for possível fazer no sentido de parar essa corrente de fake news, ela deve ser feita. Existem alguns mecanismos que você pode fazer em vez de compartilhar, por exemplo, denunciar. Né? Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar, que eu estava dizendo sobre essa variedade semântica, inclusive para a gente pensar juridicamente sobre esse assunto. Quando é uma fake news, por exemplo, que você identifica que há uma intenção de malícia,
Então, é preciso começar a pensar sobre esses mecanismos de linguagem da fake news. Eu acho que ela é passível de ser denunciada, sim. Né? E é possível encontrar de onde que é a origem dessa fake news. Muitas vezes ela parece ser por engano. Então, acho que cabe aí a cada um de nós observar essa informação e avaliar o que a gente deve fazer com ela. Mas, de modo algum, eu acho que se a gente identifica que é fake news, a gente deve contribuir para que isso se expanda na sociedade. Giane, e essa denúncia, quando você fala assim, é para o próprio aplicativo, ou para a justiça, ou para a polícia, como é, só para a gente entender? O primeiro ponto é para o próprio aplicativo. Né? Eu acho que existe uma pressão social, inclusive, para que esses aplicativos, essas plataformas de mídias sociais, comecem a desenvolver filtros mais elaborados para isso. Acho que o Fabrício vai poder falar melhor sobre isso, que ele tem uma parceria com o Facebook, e eu acho que eles estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, inclusive. Ele pode dar mais detalhes. Eu tenho um projeto, até nem é no tema de fake news, financiado pelo Facebook, recente, mas não é bem uma parceria. Mas eu sei bem como funciona. Quando alguém denuncia, por exemplo, uma coisa que é falsa dentro do Facebook, ela vai para as agências de checagem de fatos que são parceiras do Facebook, né? A Lupa, Os Fatos. Então, eles vão checar aquilo ali. E a empresa pode tomar uma série de medidas. Se em algum ponto, muita coisa que uma pessoa está postando é um conteúdo que vai sendo sempre marcado como falso e aquilo se verifica, né, como falso através da checagem, aquela pessoa pode ter até a conta dela banida, coisas desse tipo. Então, assim, a empresa está se esforçando ali dentro do espaço dela para remover. Né? Uma forma é denunciar para a própria, dentro do próprio Facebook e tudo mais. No WhatsApp, o que pode ser feito não é uma forma de denunciar dentro do WhatsApp. Então, o que pode ser feito é enviar aquele conteúdo falso para as agências de checagem de fatos. Né? E muito do que eles fazem, a gente faz esse monitoramento do WhatsApp, dá acesso para eles e tudo mais, mas muita coisa, muito do material que eles checam vem de denúncias. De pessoas falam, isso aqui, eu recebi isso aqui no meu grupo e passa para eles. Então, eles têm material para checar. E assim, aos poucos a gente vai esclarecendo. A reportagem da checagem, que mostra que aquilo é falso, com argumentos, com números. Olha, essa foto aí existiu desde 2013, isso aqui é uma fonte. Desde 2003 ela está lá no ar, nesse site aqui. Então, isso aí é falso. Serve para a pessoa lá no grupo familiar falar assim, olha, você postou uma coisa que é falsa. A pessoa, às vezes, está passando para frente, ela vai passar a ter mais cuidado. É um processo de educar mesmo. A sociedade tem que reagir a isso, porque não basta só soluções tecnológicas, não basta. A solução é muito mais complexa do que essa. Né? Bacana. Bom, temos aqui, então, uma pergunta do Marcos Fidelis. Ele é estudante de Geografia do UFMG. Então, eu vou ler aqui. A revista Uno, número 27, do ano de 2017, colocou no subtítulo da sua revista a seguinte afirmação, abre aspas, a era da pós-verdade, realidade versus percepção. Na revista, há vários autores que abordam a questão das fake news e, sobretudo, a questão da pós-verdade. Enfim, o que eu gostaria de saber seria muito forte o termo pós-verdade ou seria a maneira correta? Giane, acho que é com você primeiro. Bom, eu sou uma pessoa ruim para falar isso, porque eu detesto esses nomes de modismo. Eu costumo dizer que pós-verdade é não-mentira, e que a gente precisa dar o nome verdadeiro aos bois. É mentira. A gente tem que tratar a mentira como mentira, não tem que tratar como eufemismo de pós-verdade. É a mentira nos moldes da contemporaneidade, que ela vai circular com essas características da comunicação contemporânea. Mas, quando a gente chama um fenômeno de pós-verdade, na verdade, é uma tentativa de englobar essa diversidade semântica aí das fake news, que é o esforço que a gente está começando a desenvolver lá com os pesquisadores que eu tenho trabalhado lá na UFMG. Mas não dá para enquadrar tudo como mentira, por isso que se chama de pós-verdade. Por exemplo, é o exemplo que eu dei ali da matéria do próprio jornal Estado de São Paulo, falando dos compartilhamentos de notícias falsas. Mas em que medida qualquer um de nós não poderia compartilhar uma imagem de incêndio, está falando da Amazônia? Podia ser qualquer um, o que está interessando é o texto, mas não é o texto verbal que interessa, porque o texto visual também produz sentido. Então, assim, por isso que eu estava dizendo que é um processo de alfabetização transmediática
que a gente chama de educação transmídia, mas cada um de nós tem que aprender a lidar com esse cenário. As terminologias, para mim, interessam pouco, pode chamar de mentira. O que interessa é compreender esse fenômeno comunicacional, que ele é de grande importância na contemporaneidade e tende a afetar muito a nossa vida cotidianamente. O Fabrício, e esse cenário é muito dinâmico em função exatamente das possibilidades tecnológicas que a gente vai tendo, obviamente. A questão jurídica também, a gente tem várias lacunas, é um fenômeno em mutação o tempo inteiro. As possibilidades tecnológicas também estão o tempo todo em movimento, né? A gente nunca está confortável, né? E se um sistema está sendo abusado e ele sobe todos os mecanismos de defesa e não tem como da campanha atuar lá, ela pode simplesmente mudar e migrar para uma outra plataforma, um outro... A gente tem substitutos até do WhatsApp, né? Você tem Telegram, você tem Viber, você tem outras ferramentas ali que poderiam fazer aquele papel de criar um grupo, de tentar disseminar. Enfim, é realmente muito dinâmico. Por isso que eu falo que a solução, ela não é uma solução que vem de uma área só, de um grupo só, é um esforço em conjunto. Sabe? É quase, talvez assim, uma inspiração para a gente encarar fake news é olhar aquela imagem que foi reconstruída do buraco negro. Aquela imagem não poderia ser reconstruída por um telescópio só. Teve que juntar os principais grupos na Terra para conseguir fazer aquela imagem. Não tem jeito de encarar o problema da desinformação se a gente não unir forças com as várias áreas do conhecimento e se não houver até conscientização da população mesmo. Bacana. Vamos só um pouquinho sobre o microfone. Bom, temos mais pergunta aqui, gente. Temos mais tempo, viu, gente? Temos aí 11 minutos aqui, estou olhando ali. Bom, sou Eliane. Estuda-se muito sobre a propagação de fake news em períodos eleitorais, principalmente presidenciais. Aí eu queria até que vocês esclarecessem se é isso mesmo, né? O que pode se esperar no contexto das eleições municipais no ano que vem, 2020? Tá? Deixa eu só ver a pergunta dela aqui. Ano que vem é o período de eleitoral e é a vez dos candidatos sofrerem com fake news, calúnia, difamação nos meios eletrônicos? O que fazer? Aí é a pergunta da Daniele Toani. Então, acho que é a primeira, né? O que se esperar de 2020? Quer começar, Fabrício? Posso. Olha só, primeiro, se a gente pensar nessas duas plataformas que eu falei aqui, na de propagandas no Facebook. Então, ela foi razoavelmente protegida, falou-se até pouco disso aqui no Brasil, depois falava-se só de WhatsApp. Então, imagina o poder dessa plataforma no período eleitoral municipal, aí, né? Você fazer uma propaganda para apenas os eleitores da sua cidade e poder restringir aquele que você não está conseguindo alcançar. Vou fazer uma propaganda só para mulheres, vou fazer propaganda para os que têm renda acima de tanto, o Facebook consegue até inferir esse tipo de coisa, os que têm interesse em religião, os que têm interesse nisso, naquilo, e até coisas específicas da cidade, né? Então, isso tem um poder de ser útil para a campanha, se a campanha for declarada e tudo mais, mas isso tem um poder ali de passar despercebido, de acontecer muito caixa 2, alguém financiar isso, por exemplo, uma pessoa fazer a propaganda ela mesma e não o candidato, não o partido. E é difícil para caramba para os TRS e o TSE monitorar isso daí nesse nível de granularidade. Então, esse é um desafio, porque quando é presidencial, o problema é só aqueles ali, aqueles candidatos. Agora, quando no nível do município a coisa acontece, pode ser abusada num município muito mais do que no outro. É muito complicado. E o WhatsApp, criação de grupos, numa cidade pequena, né, familiares, privados e tal, é muito fácil você criar um grupo, sair adicionando pessoas que você conhece, que estão ali na sua lista, e falar, ei, pessoal, vamos todos apoiar esse candidato, vamos criar esse grupo aqui para a gente poder discutir. Isso já deve estar acontecendo nesse momento. E está tudo certo. O que está errado é na hora que começar a falar assim, vocês viram essa foto do candidato tal, esse dia aqui fazendo isso daqui, aí começa a calúnia, começa a divulgar coisas que não aconteceram, a imagem vai ser editada, coisas desse tipo. Então, é o momento que vai ser difícil até para uma checagem de fatos atuar, porque é uma cidade pequena,
Então, o desafio é muito maior. E de certa forma, esse é o momento ideal para começar um grande debate, porque o problema muda muito. E esse grupo talvez nem vai ser público, vai ser privado. Como fazer um monitoramento? As coisas que a gente criou para a eleição presidencial nem funcionariam nesse espaço. Diane. Eu partilho dessa ideia de que o problema muda de escala, especialmente porque as eleições municipais de 2020, elas são as primeiras que acontecem depois das eleições presidenciais, que tiveram um componente muito interessante. Elas foram definidas nas redes sociais online. O candidato vencedor tinha pouquíssimo tempo na televisão e o candidato que tinha mais tempo na televisão ficou lá na lanterninha. Isso para a comunicação das eleições foi uma mudança muito significativa, porque, inclusive, a gente costumava dizer que o processo eleitoral só começava depois do horário eleitoral gratuito na televisão, principalmente, e no rádio. Então, o que acontece? A gente está num cenário que é o cenário das redes sociais. E esse é o cenário do interior. Como o Fabrício disse, é o cenário dos grupos privados do WhatsApp. Outra coisa importante que a gente tem que levar em conta é que a lógica de disseminação das fake news é a lógica do boato. E quem é do interior, como eu, sabe que a lógica do interior é a lógica do boato. Em contextos de eleições municipais, todo mundo que é do interior já ouviu os boatos mais absurdos. Esse tipo de boato absurdo, o famoso diz-que era entre algumas pessoas, tem capacidade de ter uma capilaridade para além da cidade, né, porque os grupos vão se somando. Então, a gente não tem ainda mecanismos, inclusive, para pensar como é que vai monitorar, do ponto de vista eletrônico, mas principalmente do ponto de vista de comunicação. O que a gente vai eleger como recorte empírico? Outro aspecto importante que a gente tem que levar em conta é que o caso dos incêndios da Amazônia, a gente não pode esquecer disso, ele começa com o Dia do Fogo no WhatsApp. Né? O famoso dia 10 de agosto. Ele começa com uma ação de um grupo de fazendeiros no WhatsApp e depois teve uma repercussão como essa que a gente viu. Né? E que só vai crescendo, esse assunto só vai crescendo com o sínodo da Amazônia e tal. Então, a gente não consegue imaginar como que essa lógica do boato, que vai permear esses grupos privados em WhatsApp, onde que isso vai desembocar e como é que isso vai direcionar um tipo de eleição que é profundamente variada, né? Profundamente descentralizada e que tem um potencial de afetação social enorme. Eu acho que vai ser um desafio para todos nós que investigamos o tema no próximo ano. Bora lá. Temos aqui uma pergunta do Matheus Rocha, decorei o nome aqui. Como convencer que um veículo, estou imaginando que o Matheus está se referindo a um veículo de informação aqui, que ainda não possui grande credibilidade, principalmente aqueles que estão começando ou são independentes, está publicando conteúdo verídico, principalmente quando se trata de denúncia ou furo? Diane, acho que primeiro é na comunicação. Como é que é um veículo novo, um blog? Eu estou imaginando aí, acho que o Matheus é nosso aluno lá no UniBH, está pensando numa ação jornalística aí. Bom, a primeira coisa, como eu disse, eu acho que o bom e velho jornalismo é um grande companheiro nessas horas. A gente tem procedimentos de checagem de informação, a gente tem compromisso ético, uma boa aula de jornalismo. Eu acho que ajuda muito a pensar esse cenário, né, de como lidar. O segundo aspecto é como disseminar essa informação que a gente está colhendo nesses ambientes cotidianos. E aí, de novo, é pensar um tipo de estratégia de comunicação que a gente chama de transmídia. Né? Porque ontem mesmo eu estava vendo uma informação sobre isso, que pela primeira vez estão cogitando que o valor das publicidades estão começando a migrar significativamente para as redes sociais online. Então, siga o dinheiro. A gente tem que começar a pensar estratégias de comunicação que são pertinentes às formas de comunicação contemporânea. Eu costumo fazer uma pergunta para os meus alunos de jornalismo, todo semestre, para diagnóstico meu, menos que para ser chata com eles. Alunos de jornalismo, eu pergunto assim, quantos de vocês leem um jornal por dia? Quantos de vocês veem um telejornal? Quantos de vocês assistem um rádio? Aí, quando um ou outro levanta a mão, eu fico de maldade, começo a perguntar, qual colunista que você gosta desse jornal? O que você acha de fulano, por exemplo, que é comentarista? E aí, nunca vê. Aí eu pergunto alguma coisa que aconteceu hoje. Quem sabe disso? Todo mundo sabe. Onde você se informou? Então, nós nunca fomos tão bem informados, porque passa a ser um hábito nosso cotidiano, acordar, desligar o despertador e já dar uma olhada no Facebook, no Twitter e tal, demorar 10 minutos para levantar, se informando de tudo que aconteceu enquanto a gente dormia. Então, a questão é descobrir por onde que está passando a comunicação contemporânea e investir nesses ambientes, é meu ponto de vista.
Alguma questão, Fabrício? Não, eu não conseguiria acrescentar nada no que a Giane falou. Você pode ler jornal. Olha só, tem aqui a pergunta da Natasha Werneck, que é um pouco dentro dessa linha também. Estamos vivendo um momento que o jornalismo vem sendo desvalorizado, é uma afirmação. Vocês acreditam que este fator contribui para a disseminação de fake news? O que nós, jornalistas, podemos fazer? Acho que é um pouco o que você trabalhou aí um pouquinho, né? Bom, eu tenho a impressão que nós, jornalistas, temos que fazer o que sempre fizemos. Checar a informação, verificar a informação. Por que está perdendo espaço? Primeiro, porque todas as formas tradicionais de conhecimento estão em xeque. E o jornalismo era conhecido como quarto poder justamente porque estabelecia um contrapoder aos outros três. Na medida em que ele vai se aproximando desses outros três poderes, a desconfiança é generalizada, com o poder executivo, legislativo, judiciário e imprensa. Então, existe um processo que é cultural em relação a isso. E existe um outro aspecto que eu acho que é importante, é que esse tempo da checagem da informação demora, e a informação chega antes que a gente cheque. Então, tem um deadline que os jornalistas têm que ver como é que vai se haver com isso. Eu acho que é um momento de mudança paradigmática, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa de fontes confiáveis de informação, cada vez mais. Passa a ser, como eu disse, uma bússola para a gente se orientar nesse mar de informações dissonantes que a gente não tem mais nenhuma certeza se isso é certo ou errado. Então, eu acho que os jornalistas têm uma função primordial nesse cenário. Bom, bora lá. Temos aqui uma pergunta do Leonardo, que ele é mestrando da UFMG. Em um ambiente político sectarizado, as agências de verificação de fatos realmente têm capacidade para lutar contra as fake news? A própria confiança nessas agências não é sectarizada? Quer começar sobre a relação que você teve? Eu acho assim, toda vez que a gente vê uma checagem de fatos, ela não é simplesmente isso daqui é falso, ponto final. Ela é bem escrita e ela mostra de onde que está vindo essa informação, certo? Então, colocar em dúvida a agência de checagem pode ter erro. Qualquer coisa pode sair. Um jornalista, um grande jornal, ele pode publicar alguma coisa com erro, mas se a agência ela é uma agência que gera um conteúdo com qualidade, tudo mais, é muito claro ali, vem o texto mostrando os porquês. Né? Então, eu não vejo muita preocupação nesse sentido. E eu acho que a checagem de fatos ela é crucial para a gente... Assim, existem poucas agências, tem que crescer isso daí. É muita coisa que tem que acontecer. Porque o que a gente viu nessa última eleição, pelo menos naquela reta final, era uma inundação de notícia falsa dentro do WhatsApp. Eu olhava para aquilo e falava, como é que esses caras vão dar conta? É tanta coisa para checar, e aí saía um boletim de 20 checagens, bem escrito, lá do Comprova, por exemplo. Saía lá, 20 checagens na semana, aí bem escrito, para checar uma foto, uma trabalheira danada, um monte de fonte, um monte de informação mostrando, tintim por tintim, que aquela coisa estava errada. E o que chegava por dia era muito mais do que 20, entendeu? Então, assim, fizeram numa semana 20. Então, eu acho que... Mas ela tem o papel de ir corrigindo até as pessoas que estão postando notícia falsa e nem sabem que aquilo é falso. Certo? É sem graça se alguém chegar, postou alguma coisa e falar, olha, isso é falso, olha aqui, dá uma olhada. Né? E mostra os fatos e tudo mais. Então, isso vai ter um papel educador também. Jane, alguma... Eu acho que concordo plenamente com o Fabrício. Assim, eu acho que a agência de checagem, toda forma de verificação, seja evidência científica ou checagem de formação jornalista, é muito bem-vinda nesse cenário. O problema que eu vejo é o problema de comunicação transmídia, porque, por exemplo, a fake news é um fenômeno muito bem-sucedido de comunicação transmídia, porque tem transmissão em massa e depois ele entra com esse processo ativista voluntário ou involuntário, fazendo isso crescer nos grupos privados e ter uma visibilidade grande. A agência de checagem faz a informação, mas ela não tem nenhum mecanismo de distribuição que vai colocá-la no mesmo patamar da informação que foi falsa, que foi checada. O mesmo acontece com a evidência científica. Né? As zebras gordas ficam lá fazendo pesquisa, ensino e extensão e não pensam em como é que vai conseguir colocar essa informação circulando na sociedade. Então, eu acho que é um problema de comunicação transmídia que a gente tem que enfrentar, nós como sociedade, de modo geral. Bom,
Infelizmente, gente, a gente tem mais perguntas, mas nosso tempo finito, né? A conversa está boa, mas enfim, né? Eu quero agradecer a todos vocês que vieram, né? Aqueles que já vieram mais de uma vez e aqueles que estão chegando mais uma vez. Participem do FMG Talks, né? Esse projeto que é nosso, da Universidade Federal de Minas Gerais com o Banco do Brasil e que a gente realiza aqui nesse espaço que tem nos acolhido, né? Uma forma da gente debater, uma forma da gente fazer com que o conhecimento se apresente de uma maneira menos acadêmica, vamos dizer assim, né? E eu quero aproveitar e já falar das nossas próximas agendas aí. Nós temos já no próximo dia 6 de novembro o FMG Talks, que vai receber os professores Ivan Domingues e Silvia Guatimozin para uma conversa sobre revoluções genéticas e tecnologias para a manipulação de DNA. E no dia 4 de dezembro, para fechar esse ano, o tema será música. A gente ainda não tem os convidados confirmados, então não vou falar nenhuma coisa aqui que a gente não deve. Mais uma vez, só lembrando, o FMG Talks é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, conta com a parceria do Centro de Comunicação, também da UFMG, e a nossa ideia, o nosso propósito, a nossa vontade é que a gente possa conversar, debater e discutir aquilo que a academia produz, inclusive mostrando a dimensão social desse conhecimento. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até o próximo, o FMG Talks.